Olá, tudo bem? Estamos aqui de volta com mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre inteligência emocional. Isso mesmo, um assunto muito gostoso e muito discutido nos dias atuais. O que é inteligência emocional? Inteligência emocional é a capacidade de lidar com os meus próprios sentimentos, de usá-los a meu favor e de compreender também o sentimento das outras pessoas. Quem tem inteligência emocional sabe pensar, sentir, agir de uma forma consciente, sem deixar que as emoções elas controlem a minha vida. O que nós percebemos muito nos dias atuais são pessoas que não conseguem controlar as suas emoções, que não conseguem controlar os seus medos, que não conseguem lidar com os traumas da vida. Então, assim, as emoções é algo que nós não podemos, nunca vamos deixar de senti-las. O que nós precisamos saber, aprender, é a regular, a controlar, a usar essas emoções a nosso favor, tá? Então, assim, Daniel Goleman, ele fala que existem alguns componentes que precisam ser desenvolvidos para que nós possamos ter essa consciência, possamos ter essa inteligência emocional bem desenvolvida. Vejamos, o primeiro ponto que ele coloca é a autoconsciência. O que é a autoconsciência? A autoconsciência é a habilidade de reconhecer, de entender as próprias emoções. São as minhas emoções que determinam a interpretação que eu faço daquilo que acontece ao meu redor, daquilo que eu escuto, daquilo que as outras pessoas manifestam. Então, depende das minhas emoções essa interpretação que eu faço. Alguém pode olhar um dia chuvoso e achar que é uma tragédia. Alguém pode olhar um dia de sol e sair aí reclamando. Por quê? Porque vai depender das minhas emoções. Então, se eu estou com as minhas emoções bem trabalhadas, se eu estou bem comigo mesmo, a interpretação que eu faço daquilo que acontece ao meu redor é muito saudável, é muito mais saudável, digamos assim. Outro ponto muito importante a ser desenvolvido é a autorregulação. O que é a autorregulação? Nós entendemos por autorregulação a capacidade de controlar impulsos e emoções. Como eu disse, as emoções, elas não podem ser evitadas. O tempo todo nós iremos sentir emoções. Nós temos as emoções positivas e nós temos as emoções negativas. Quais são as emoções negativas que nós poderíamos pensar? A tristeza, a raiva, o nojo, o medo, são emoções negativas. E nós poderíamos ver como emoção positiva a alegria. Por exemplo, se eu não estou com raiva, eu estou alegre. Se eu não estou triste, eu estou alegre. Ou seja, essa emoção positiva, que é a alegria, por exemplo, ela consegue neutralizar as outras. Então, é importante que elas sejam bem trabalhadas. Então, estamos falando de autorregulação. E a autorregulação é exatamente esse controle sobre as emoções que eu preciso ter. É eu pensar antes de falar. Quantas vezes a gente fala e depois a gente fica lá arrependido? Por quê? Porque nós não pensamos sobre aquilo que nós íamos falar. Então, todos nós somos pegos de surpresa por essas emoções e aí nós precisamos ter o controle, porque se nós não tivermos o controle das nossas emoções, se nós não conseguirmos regular as nossas emoções, nós vamos falar o que não devemos, nós vamos machucar alguém, ou nós vamos até guardar esse sentimento que vai ferir a mim mesmo. Então, eu preciso, digamos assim, racionalizar as minhas emoções, regular esses pensamentos. Muitas vezes, a gente passa uma vida inteira sofrendo por coisas que nunca aconteceram. Muitos dos nossos sofrimentos, dos nossos medos, estão relacionados a coisas que nunca aconteceram e que não irão acontecer. Outras pessoas, elas vivem trazendo do passado seus traumas.
elas não conseguem deixar isso lá no passado. Elas o tempo todo estão resgatando os sentimentos que não foram legais. Elas estão resgatando aqueles sentimentos de perda, de angústia, de dor que elas tiveram no passado. Então é por isso que é tão importante a gente aprender a autorregular essas emoções para que a gente não venha a sofrer. Uma pesquisa revelou nos últimos meses que a cada 4 pessoas, uma irá sofrer de depressão. A cada 3 pessoas, uma sofre de ansiedade. Por que que isso acontece? Porque nós não sabemos lidar com as nossas emoções. A partir do momento que eu aprendo a lidar com as minhas emoções, eu não vou deixar de sentir determinadas emoções, mas quando essas emoções surgem, eu saberei lidar com elas. Eu vou saber como agir, como me comportar em cada momento da minha vida. Um outro elemento muito importante é a motivação. Eu direcionar as minhas emoções para os meus objetivos, para as minhas metas, para os meus sonhos, para os meus projetos. Normalmente é o que vai nos tornar uma pessoa mais persistente, mais enfático. Então, quando nós não temos motivação, alguns problemas começam a surgir. É a ansiedade, é o tédio, é o cansaço, o estresse, o medo. Tudo isso são emoções advindas da falta de motivação. Então, quando você é uma pessoa motivada, você evita diversos sentimentos que são considerados negativos. Temos também um outro elemento muito importante de ser trabalhado, que é a empatia. É exatamente o que nos torna capaz de entender e de interiorizar as emoções. Emoções que podem ser minhas ou emoções que podem ser manifestadas por outras pessoas. Nós temos 3 tipos básicos de empatia. Nós temos a empatia cognitiva, que é o que me leva a entender o outro, o que o outro pensa, é o que me possibilita me comunicar de uma forma clara, de uma forma objetiva, que as outras pessoas me entendam. Nós temos o segundo tipo de empatia, que é a empatia emocional, que é o que me faz capaz de pensar, de entender sobre o que o outro sente, porque não basta eu entender o que o outro pensa, eu preciso entender o que o outro sente, o que o outro está sentindo realmente. E nós temos o terceiro tipo de empatia, que é a preocupação empática. Então, esse terceiro tipo de empatia, ele está revestido dos 2 primeiros. A empatia cognitiva, que é entender o que o outro pensa, a empatia emocional, que é entender o que o outro sente, e a partir do momento que eu entendo o que o outro pensa, que eu entendo como o outro se sente, eu tenho um sentimento de querer ajudar. Então, muitas vezes a gente entende o outro, mas não faz nada para resolver o problema do outro. Então, eu entender o outro e ser capaz de realmente sentir a necessidade do outro, sentir a dor do outro, me pôr de fato no lugar do outro, estar disposto a ajudar, a buscar uma solução para o problema que aquela pessoa está vivendo. Então, isso é uma preocupação empática. Isso é muito importante, porque muitas vezes você fala, mas eu me importo com o sofrimento do outro. Mas o que você está fazendo realmente para ajudar o outro? Não basta eu dizer que me importa, eu tenho que realmente estar ali disposto a fazer algo, a ajudar, a tornar a vida do outro de certa forma mais leve. Então, assim, o nosso mundo emocional, nós podemos dizer que ele se sustenta em 3 bases. Quais são essas bases que sustentam o meu mundo emocional? Nós temos uma base física, que é o que me sustenta, é o meu corpo, é a minha base, é a minha estrutura. Nós temos uma base fisiológica, que é onde eu sinto
as minhas emoções, e nós temos uma base cognitiva, que é onde eu penso sobre as minhas emoções. Então, que é exatamente essa base cognitiva que vai nos diferenciar dos outros mamíferos. Se nós pegarmos aqui, por exemplo, quem tem animalzinho em casa, sabe muito bem o que eu estou falando. O gato, ele sente emoção, mas ele não tem a capacidade de pensar sobre o que ele sente. Se houver lá, você brigou com ele, ele pode ficar triste. Ele tem um sentimento, ele consegue sentir, ele fica triste, ele fica alegre, mas ele não pensa sobre isso. Agora nós, por isso que muitas vezes as pessoas entram em quadros doentios. Por quê? Porque elas pensam tanto sobre aquilo que acontece que elas não conseguem autorregular. Lembre que eu falei anteriormente que é preciso aprender a autorregular os nossos sentimentos. Elas ficam tão presas àquilo que acontece que elas não conseguem se libertar daquele sentimento. Então é importante que eu pense sobre os meus sentimentos, mas que eu tenha controle disso e que esses sentimentos, eles não tomem conta da minha vida, tornando aí mim uma pessoa doentia. Então eu preciso ter esse controle sobre o que eu estou realmente sentindo, o que eu estou de fato sentindo, pensando. Então é importante também que nós possamos desenvolver alguns princípios para que a gente venha a trabalhar essas emoções, porque acontece o seguinte: nós fomos feitos para sobreviver. O nosso processo evolutivo foi um processo de sobrevivência, onde a gente lá no início da nossa história, lá no passado, a gente vivia apenas pelo dia de amanhã, mas com o processo de evolução da sociedade a gente percebeu que não dava para viver dessa maneira. A gente tinha que ter sonhos, projetos, buscar uma carreira, buscar uma família, e isso começou a fazer com que tivéssemos aí pensamentos diferentes. Talvez seja realmente esses pensamentos diferentes que nos dê motivo para continuar vivendo, continuar as nossas lutas diárias. Mas é importante que nós venhamos a trabalhar as nossas emoções. Eu preciso desenvolver, eu já tenho um instinto de sobrevivência, agora eu preciso ter um controle das emoções que essa sobrevivência irá me proporcionar. Então é importante que nós tenhamos alguns elementos, como por exemplo, ser resilientes. Então o que é ser uma pessoa resiliente? É eu ser capaz de retornar rapidamente ao meu eixo, ao meu centro de minhas emoções após passar por uma situação, problemas. Então, a pessoa resiliente, ela passa por situações, problemas, mas ela não permanece nesse lugar. Ela retorna ao seu eu, ela retorna ao seu centro. Ela não vai ficar pensando sobre aquilo que há de negativo, aquilo que aconteceu, pensando só nas coisas ruins. Porque as emoções ruins, elas são atraídas quando nós ficamos pensando nela. Se você ficar pensando, eu vou adoecer. Nós estamos num período de pandemia. Alguém da minha família vai ser infectado pelo vírus da Covid-19. E aí você começar a se martirizar com esse pensamento, é possível que esse pensamento ele venha se materializar. Então nós temos que ser resiliente, estar em um problema e ao mesmo tempo ter a capacidade de sair desse problema sem que esse problema vá afetar a minha vida pelos próximos anos, pelos próximos dias, pelos próximos meses, enfim. Ser positivo também é muito importante nessa hora, no desenvolvimento dessa inteligência. Esse é um dos elementos mais importantes para que nós venhamos a ter uma vida plena. É eu saber olhar de forma positiva, é eu saber tirar aprendizado de tudo que me acontece. Então, tudo que acontece em nossa vida serve de lição, serve de base, serve de aprendizado. Agora, eu tenho que aprender a ter esse olhar. Não é algo natural que vai surgir do nada. Eu preciso trabalhar
essas emoções para que eu seja capaz de, em todas as situações que eu viver, eu poder tirar algo bom, algum aprendizado, alguma lição, alguma experiência. Ser extrovertido também é fundamental para trabalhar as emoções. É eu expressar os meus sentimentos. Tem pessoas que elas não conseguem expressar os seus sentimentos e isso muitas vezes faz delas uma pessoa, digamos assim, mais apática, né? Faz dela uma pessoa mais recolhida, uma pessoa que não consegue muitas vezes nem estabelecer relações saudáveis, seja uma relação na vida pessoal, seja uma relação no mundo do trabalho. Então, esse ser extrovertido também, ele favorece as nossas relações e como seres em sociedade, nós precisamos trabalhar essa questão das nossas relações. Ter autoestima também é muito importante, porque é exatamente a autoestima que vai reforçar a minha estabilidade mental, o que vai me ajudar a tomar as melhores decisões. Então, para tomar uma decisão assertiva, eu preciso estar emocionalmente bem. Quando você não está bem, imagina só, no momento em que você está lá com aquele sentimento de raiva, provavelmente as decisões tomadas naquele momento não serão as melhores decisões. Possivelmente serão decisões das quais você irá se arrepender mais tarde. Então é preciso ter esse controle das emoções. Ter autoconfiança. Também é muito importante desenvolver a autoconfiança. Isso é importante para que você venha alcançar as suas metas, alcançar os seus objetivos. Então, quando nós não temos autoconfiança, quando nós não acreditamos que nós podemos, que nós somos capazes, então isso já é meio caminho andado para que os nossos projetos, eles venham fracassar. Então, por isso que nós temos que desenvolver a autoconfiança, porque é ela que vai nos dar bases também para que os nossos objetivos, para que os nossos projetos, eles venham a se concretizar. E por último, enfrentar a pressão. É importante isso porque nós vivemos num mundo hoje em que é extremamente rápido, extremamente competitivo. Nós estamos vivendo num mundo, não mais num mundo linear, mas num mundo que tem uma rapidez muito grande, em que as coisas se processam de uma forma absurda. Aquilo que era a certeza de ontem já é a incerteza de amanhã. Então, nós já precisamos aprender a lidar com o tempo, com o nosso tempo de uma forma equilibrada. Se nós não tivermos, nós vamos aí desenvolver uma sobrecarga, possivelmente uma exaustão, e aí outros problemas surgirão a partir daí. Então, realmente trabalhar as emoções. Ninguém nasce com inteligência emocional pronta. É algo que nós vamos trabalhando a partir das nossas experiências, a partir dos nossos conhecimentos. E é um assunto que nós precisamos nos aprofundarmos. Em breve nós traremos aqui mais algumas informações a respeito desse tema.